Olá pessoal, iniciando aqui a nossa segunda parte e última parte da aula no módulo de gerenciamento dos recursos humanos e comunicação. E aí nessa segunda parte a gente vai abordar o processo de controlar as comunicações, né? Aqui monitoraremos a nossa comunicação, se ela está sendo eficaz ou não. E em caso negativo, temos que rever o nosso plano e nos readequarmos a ele, tá? Então, controlar as comunicações é o processo de monitorar e controlar as comunicações no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto, para assegurar que as necessidades de informações das partes interessadas do projeto sejam atendidas. Seu principal benefício é garantia de um fluxo ótimo de informações entre todos os participantes das comunicações, em qualquer momento. O impacto e as repercussões das comunicações do projeto devem ser cuidadosamente avaliados e controlados para assegurar que a mensagem correta seja entregue à audiência correta, no tempo certo, né? Necessário entender a importância de se comunicar no projeto, tá? Então, tendo isso na cabeça, que é muito importante se comunicar dentro do projeto, a gente vai conseguir entender que a comunicação é viva e pode variar muito dentro de um projeto. Por exemplo, uma simples troca de recurso, tá? Ou uma troca de fornecedor, tá? Então, isso vai alterar a sua comunicação dentro do projeto. Como primeira entrada, o plano de gerenciamento do projeto, tá? Então, mais uma vez, lembrando que esse plano veio lá do processo de planejar o gerenciamento das comunicações. Então, como principal saída, o plano de gerenciamento da comunicação. Esse plano de gerenciamento da comunicação, ele faz parte do grande plano do projeto, que a gente chama de plano de gerenciamento do projeto, onde consta aí todo o nosso planejamento. Então, descreve como o projeto será executado, monitorado, controlado e encerrado. Fornece as seguintes informações valiosas para o processo de controlar as comunicações, como requisitos de comunicação das partes interessadas, motivo da distribuição da informação, intervalo de tempo e frequência para a distribuição das informações necessárias, indivíduo ou grupo responsável pela comunicação da informação, indivíduo ou grupo que recebe essas informações, tá? Então, tudo isso vai fazer parte do meu plano de gerenciamento das comunicações. Comunicações do projeto. Então, vêm de múltiplas fontes e podem variar de forma significativa no seu formato, nível de detalhe, grau de formalidade e confidencialidade. Então, podem incluir o andamento das entregas, o progresso do cronograma e os custos incorridos no projeto. Registro das questões é usado para documentar e monitorar as soluções das questões. Ele pode ser usado para facilitar a comunicação e garantir um entendimento comum das questões. Então vamos lá, um registro por escrito documentado vai ajudar a monitorar quem é responsável pela resolução dessas questões, né? Você precisa ali ter um prazo definido para a solução dessas questões. Então, manter o registro para você poder fazer o monitoramento é fundamental. A resolução das questões aborda obstáculos que podem bloquear a equipe e impedir que elas alcancem suas metas, né? Fornece um repositório para que o que já aconteceu no projeto e uma plataforma para as comunicações subsequentes a serem entregues. Dados de desempenho do trabalho podem incluir detalhes sobre que comunicações foram realmente distribuídas, feedback sobre comunicações, resultados de pesquisas sobre a eficácia das comunicações e outras observações brutas identificadas durante as atividades de comunicação. Ativos de processos organizacionais
incluem modelos de relatórios, políticas, padrões e procedimentos que definem as comunicações, tecnologias de comunicação e comunicações específicas disponíveis, meios de comunicação permitido, política de retenção de registro e requisitos de segurança, né? Por exemplo, a utilização do famoso WhatsApp, né? Será que a empresa que você atua permite a utilização de WhatsApp para tráfego de informações dentro do teu projeto? Por muitas vezes a gente precisa ter cuidado com isso, porque ter um sistema dentro da organização para esse tráfego de informações é fundamental para evitar perdas de informações, por exemplo, de informações que são extremamente confidenciais à organização. Sistema de gerenciamento de informações fornece um conjunto de ferramentas padrão para que o gerente de projetos possa coletar, armazenar e distribuir as informações para as partes interessadas sobre os custos, o andamento do cronograma e o desempenho do projeto. Então, esse tipo de gerenciamento é importante para proteger o acervo de informações, né, dos projetos de uma forma abrangente, garantindo aos gestores a eficiência no controle de documentos e rapidez na tomada de decisão. É saber onde está a informação de forma rápida para poder tomar decisão. Reuniões, o processo controlar as comunicações requer a distribuição e o diálogo com a equipe do projeto para determinar a maneira mais apropriada de atualizar e comunicar o desempenho e responder às solicitações de informações das partes interessadas. Então, essas discussões e diálogos são geralmente facilitados através dessas reuniões, que podem ser conduzidas presencialmente, podem ser conduzidas de forma online e em vários locais, né? As reuniões de projeto também incluem discussões e diálogos com fornecedores e vendedores, né? Ou partes interessadas. A equipe do projeto frequentemente depende da opinião especializada para avaliar o impacto das comunicações do projeto, a necessidade de ação ou intervenção. As ações devem ser tomadas, a responsabilidade pela tomada de ações e o período de tempo para a tomada de ações. Então, você precisa saber a quem recorrer, tá? E saber a quem recorrer deve estar escrito no seu plano do projeto, no seu plano de gerenciamento das comunicações, tá? Nesse caso específico, né, no plano de gerenciamento da comunicação, você inclui lá e deixa isso registrado, tá? É importante, por exemplo, dentro do projeto, se você vai se comunicar com um recurso que você conhece pouco, você conversar com quem conhece mais. Então, pessoas que estão há mais tempo na organização vão poder te dar feedbacks a respeito daquelas pessoas e você daí conseguir construir o seu plano de comunicação de forma mais eficaz, né? Entrando nas saídas do controlar as comunicações, nós temos no primeiro momento as informações sobre o desempenho do trabalho. Organizam e resumem os dados de desempenhos coletados. Então, esses dados fornecem informações sobre a situação e o progresso do projeto no nível de detalhe requerido pelas várias partes interessadas. Atualização no plano de gerenciamento do projeto. Então, o processo controlar as comunicações pode acionar mudanças no plano de gerenciamento das comunicações, assim como em outros componentes do plano de gerenciamento do projeto, né? Então, à medida que avançamos e medimos o nosso projeto, mudanças são requeridas e esse plano deve ser sempre revisado e atualizado. Atualizações nos documentos do projeto. Então, essas atualizações podem incluir previsões, relatórios de desempenho e registro das questões. Com o mesmo entendimento abordado anteriormente, à medida que avançamos no projeto, todos esses documentos devem ser atualizados. Por exemplo, o cronograma. Atualizações nos ativos de processos organizacionais. Os ativos que podem ser atualizados incluem o formato de relatório e documentação de lições aprendidas, tá? Solicitações de mudança. O processo controlar as comunicações frequentemente resulta na necessidade de ajuste,
ação e intervenção. Em consequência, soluções de mudanças são geradas como resultado. As solicitações de mudanças podem resultar em, por exemplo, estimativas de custos novos custos, né? Ou custos revisados, sequência de atividades, datas de cronograma, requisitos dos recursos e análise de alternativas de resposta aos riscos, né? Ajustes no plano de gerenciamento do projeto, documentos. Claro que à medida que eu vou tendo mudanças, ajustes nos planos devem ser realizados. Recomendações de ações corretivas que possam realinhar o desempenho futuro esperado no projeto com o plano de gerenciamento do projeto. Recomendações de ações preventivas que possam reduzir a probabilidade de ocorrências de um desempenho negativo futuro para o projeto, né? Eu costumo dizer que todo gerente de projetos deve trabalhar sempre com backups em todas as áreas, não estou falando só de recursos humanos, né? Isso aí vai mitigar muito a chance de atrasos no projeto. Como conclusão dessa aula, então, nesta sexta e última aula, e que faz parte da disciplina, estudamos o processo de gerenciar as comunicações, né, com suas entradas, ferramentas e técnicas e saída do processo. E por último, foi finalizado o estudo do gerenciamento das comunicações, entendendo mais uma vez o processo de controlar as comunicações com suas entradas, ferramentas e técnicas e saída, né? Então, pessoal, concluímos aqui a nossa última aula do módulo de gerenciamento dos recursos humanos e comunicação, tá? Finalizamos aqui por completo o nosso módulo. Foi um prazer ter conduzido este módulo junto com vocês e ainda estaremos juntos nos encontros, né, online, tá? Então, nos encontramos lá.